Quando o poder encontra a inocência, o deserto se torna palco de uma batalha entre o desejo e o amor verdadeiro. Só quem ousar abrir o coração será capaz de vencer. Ela era uma estrangeira pura e indomável. Ele, o poderoso sheik, acostumado a possuir tudo o que desejava. Mas Catherine não se renderia ao autoritarismo de Rashid, até que o orgulho dele se transformasse em amor. Será que um coração endurecido pelo poder pode aprender a amar de verdade? Histórias e Amores apresenta A Esposa Virgem do Sheik. De onde você assiste a este vídeo? O sol ardia sobre as dunas douradas quando Catherine Coleman mergulhou nas águas cristalinas do lago no coração do oásis. O vento do deserto embalava as palmeiras e ela acreditava estar sozinha, mas não estava. Um cavalo negro surgiu à margem, erguendo poeira e impondo sua presença como uma sombra. Montado nele, um homem de porte altivo e expressão severa. "Quem ousa invadir as águas do meu oásis?", perguntou ele, com a voz grave carregada de autoridade. Catherine ergueu os olhos, mesmo com o corpo submerso até os ombros. "Sou Catherine Coleman. Faço uma pesquisa para escrever uma tese de doutorado sobre a cultura oriental. Não sabia que me banhar aqui era proibido." O olhar dele percorreu a superfície da água, onde o corpo delicado dela se insinuava. Um brilho de desejo queimou em seus olhos. "Eu sou o Sheik Rashid Al-Fadul." Ele desceu do cavalo, aproximando-se. "Este oásis, estas terras, tudo pertence a mim, inclusive todos que nelas se encontram." Catherine sentiu o sangue ferver. "Ninguém me possui, senhor. Retire-se para que eu possa me vestir." Ele sorriu de forma arrogante e não a obedeceu. Catherine sentiu o sangue ferver por entre as suas veias. Não tendo outra maneira de sair das águas, foi até as margens e se vestiu. Aquele homem a incomodava com o seu olhar penetrante. "Seja bem-vinda ao meu reino, Catherine. Agora você me saúda, mas não teve o respeito de se retirar para que eu não tivesse que sair nua da água. Desculpe-me a indelicadeza, mas a sua beleza me impressionou. Contudo, quero me redimir da minha falta de educação. Se aceitar vir ao meu palácio, poderei abrir a minha biblioteca particular e lhe mostrar vários livros que descrevem a nossa cultura." Catherine ficou muito feliz com a proposta do sheik e, apesar dos seus olhos desejosos lançados em sua direção, aceitou o convite. O suntuoso palácio de Rashid se erguia majestoso sobre o deserto, como suas torres douradas.
As paredes antigas apresentavam um tom que se misturava ao ambiente, à escaldante areia do deserto. Era uma construção bela e grandiosa, mas no seu interior apresentava as características de uma tenda luxuosa. O povo parecia apreciar e respeitar o seu soberano, pois todos se curvavam conforme ele caminhava. Homens com roupas do deserto saudavam-no cheio de reverências. Rashid lhes falava com toda a autoridade e atitudes de um soberano, enquanto os homens a fitavam desconfiados, pois ela era uma mulher estrangeira. Então, Catarine, gosta do meu palácio? Haverá alguém que não se comova com tanta beleza? Ela respondeu com sinceridade, embora seu olhar indicasse desconforto com tanto luxo. Rashid bateu palmas 2 vezes. Muitas mulheres vieram saudá-lo, lindas com cabelos longos e olhos de fogo. Seu harém? Ela se virou com curiosidade para Rashid. São minhas mulheres. Ele pareceu divertido. Mas não minhas esposas. Não vejo diferença. A voz dela soou aguda e áspera. Há uma grande diferença, Catarine, mas que você não conseguirá entender. Minha cultura é diferente da sua. É muito conveniente a sua resposta e representa uma visão machista. Não discutirei com você o que não será capaz de entender. E, batendo palma novamente, deu uma ordem que ela certamente não entendeu e 2 mulheres a cercaram. O que está vendo? Ela recuou instintivamente. O que disse a elas? Acredito que você queira comer, tomar um banho, colocar roupas mais apropriadas e descansar. Será trazida a minha presença ao pôr do sol. Até lá, refaça-se da longa e exaustiva viagem e se prepare para uma excitante noite. Trazida a sua presença? Para quê? Ela o fulminou com os olhos. O que pensa que sou? Um presente? Um bombom? Nada mais em sua vida será tão delicioso quanto esta noite. Você será perfumada e vestida como convém a uma bela mulher, prestes a se entregar ao seu verdadeiro destino, em meus braços. Em seus braços? Ela questionou irada. Acredito que você esteja se confundindo com o objetivo de minha presença em seu palácio. Eu não vim aqui para me atirar em seus braços como todas estas mulheres que aqui estão. Eu sou uma pesquisadora séria e exijo respeito. Eu não quero estar em seus braços. Mas eu a quero, e assim será. Rashid ergueu a cabeça, certo de seu poder e autoridade, retirando-se e a deixando com as 2 mulheres. Catarine se sentiu trêmula, furiosa, excitada e confusa. Levaram-na a um quarto luxuosíssimo, coberto de almofadas. Incrédula, ficou sem ação diante de tudo que estava acontecendo. As 2 mulheres a deixaram sozinha depois dela se banhar e exigir que saíssem do quarto. Nua, procurava algo mais de acordo com a sua maneira de se vestir quando ouviu a porta se abrir. Era Rashid. Você não pode entrar dessa forma em meu quarto, ela gritou, tapando os seios com as mãos envergonhada. Posso sim, minha flor do deserto. Você agora é minha prisioneira. Ele zombou enquanto lhe dirigia um olhar de posse, devorando-a com os olhos.
e cumprirá minhas ordens. Você enlouqueceu, Catarina sussurrou. Sua cabeça rodopiava. Manter-me presa aqui contra a minha vontade é um crime hediondo. Sou o soberano e senhor aqui. Eu sou a lei. Não é o meu dono. Ela pegou uma toalha e tentou fugir, chegando até a porta que ele deixou encostada. Você não fugirá de mim, Catarina. O sheik a segurou pela mão. Aceite seu destino. Não ficarei aqui nem mais um minuto. Ela começou a protestar, mas ele se retirou do quarto e trancou a porta, deixando-a furiosa. Longas horas se passaram enquanto Catarina se mantinha inconformada pela tolice de ter aceito o falso convite do sheik. Ao escurecer, uma bela jovem abriu a porta e lhe disse: Sua Majestade pede que compartilhe de sua mesa ao jantar. Prefiro ficar no quarto. Senhora, creio que isso não impedirá que ele venha até aqui e a leve à força. Então, Catarina acompanhou, encontrando-o sorridente sentado em almofadas. Descansou o suficiente? Não quero mais conhecer os livros sobre a sua cultura. Prefiro ir embora, agora. Repetirei mais uma vez, caso não tenha entendido bem o que você é para mim. Você é minha prisioneira agora. Você poderia recusar vir até o meu palácio, mas aceitou. Isso prova que também me deseja, minha bela flor do deserto. Como pode dizer isso? Ela o encarou, o coração disparado no peito. Eu sou um homem experiente e reconheço uma mulher que me deseja. E você é uma, minha querida. Ele selecionou uma uva da bandeja e a colocou entre os lábios dela. Isso é uma mentira, senhor do universo. Ela cuspiu a fruta da boca, debochando do autoritarismo dele. Você me entendeu. O sheik direcionou seus olhos sobre os seios arfantes, o corpo trêmulo. Ele se aproximou. Não, Catarina tentou se afastar, mas foi em vão. Sim, as mãos fortes do sheik deslizaram por sobre sua blusa, abrindo o primeiro botão. Você aceitará seu destino e se renderá a ele. Não, 1000 vezes não, ela protestou. Prefiro me entregar a um camelo do que a você. O sheik riu. Um camelo? Catarina estremeceu ao sentir a ponta dos dedos de Rashid em seus seios. Seu corpo não mente, ele murmurou e se inclinou para beijar os seus lábios. Catarina resistiu, mas Rashid a prendeu em seus braços. Ela tentou gritar, mas ele a calou com seus beijos. Quando ele a soltou, Catarina o observou intoleravelmente agitada, confusa e zangada com o sheik por ele ter ousado beijá-la contra a sua vontade. Você me deseja. Eu vejo isso em seus olhos, disse Rashid, aproximando-se mais uma vez como um predador que saboreia a caça. Nenhuma mulher jamais me rejeitou até agora. Eu não sou nenhuma mulher, replicou Catarina firme. Sou livre, sou dona de mim. Ele lhe segurou o braço, forçando-a a olhar para os seus olhos cintilantes. Então eu terei que domar essa liberdade. Mas Catarina não baixou o olhar. Eu só me entrego por amor, Senhor Todo-Poderoso, não por medo. Além disso, eu sou virgem e não pretendo iniciar a minha vida sexual com um homem que não seja o meu marido. A frase ecoou dentro dele como um golpe inesperado.
Eu sempre conquisto o que quero e você será minha, por bem ou por mal. Chamou os guardas, dando ordens para levá-la até o quarto onde ela permaneceria presa até mudar de opinião. Catherine odiou Rashid por fazê-la se sentir tão vulnerável. Meus caros, Rashid desejava tanto ter Catherine como sua que não mediria qualquer atitude para alcançar os seus objetivos. Se para ela se entregar a mim será necessário que me case, então eu me casarei, pensou o sheik. No dia seguinte, outra vez, as duas mulheres foram ao seu quarto dizendo que iriam arrumá-la para um evento muito especial. Puseram-lhe uma túnica dourada e transparente. Um rubi foi colocado em seu umbigo e fixado com uma espécie de pasta. Os pés, a boca e os olhos foram pintados. Cobriram a túnica com uma capa negra, com pequenos bordados em dourado, e um véu também negro completaram a indumentária. Por fim, levaram-na até o sheik. O sheik a aguardava. Rashid, ela o chamou assustada e ele se virou imediatamente. Ele vestiu uma túnica branca e turbante dourado. Catherine, você está radiante. Onde estou? Por que estamos aqui? Aqui é o lugar onde terei o direito de você ser minha para sempre. Não estou entendendo. Ela olhou para as poucas pessoas presentes no local. Trata-se de alguma cerimônia especial? É o nosso casamento, Catarina. Casamento? Ela recuou com os olhos muito abertos. Venha, façamos os votos para que se sinta à vontade de ser minha de fato. Mas você não vai se casar comigo e eu não quero me casar com você. Acha que eu deixaria de ter em meus braços simplesmente por não estarmos casados? Você é muito tolo se realmente espera que eu me entregue em seus braços só porque se casou comigo. Não me insulte, Catarina. Você está ofendendo o soberano desse reino. Eu quero me casar com você, pois eu a desejo muito. Você me deseja como deseja um camelo, ela gritou, só para satisfazer suas necessidades sexuais. Quando se cansar de mim, serei igual àquelas mulheres que se curvaram diante de você? Nunca! Catherine, ele assegurou. Será que não consegue me entender? Você é a mulher que eu sempre esperei em minha vida. Você é a virgem dos meus sonhos. Eu sou apenas uma mulher que você não consegue conquistar, majestade. Só isso. Eu me casarei com você e ponto final. Ele respondeu irado. Não me desafie diante dos meus súditos. Catherine começou a chorar. Sem ter mais como lutar contra tudo o que estava acontecendo, resignou-se com a cerimônia. No entanto, não se entregaria nos braços dele depois de casada. Quando a cerimônia terminou, as duas mulheres apareceram e a levaram para um outro quarto. Catarina entrou em estado de pânico ao observar a cama grande. Depois de pintada, perfumada e vestida eroticamente, ela se sentiu como objeto embrulhado de forma a agradar aos olhos de alguém. O momento que ela temia chegou. A porta se abriu e Rashid entrou. Os dois se olharam por um segundo. Você é minha? Enfim.
Ele a fitou com intensidade. Nunca serei sua, nunca, nem que me possua contra minha vontade. Você terá meu corpo, mas nunca o meu coração. Você ainda continua me rejeitando. Ele avançou descontrolado, enquanto ela se refugiou em um canto com medo. Mesmo agora que estamos casados, mesmo agora que a tornei minha esposa e soberana desse reino, você me forçou ao casamento. Você veio ao meu palácio por sua livre vontade e se entregará em meus braços esta noite por sua vontade. Nunca! Catarina gritou com lágrimas nos olhos. Ele ficou imóvel. O orgulho gritava para dominá-la, mas o coração começou a implorar por algo novo. Ser amado. Nos dias que se seguiram, Rashid mudou. Deixou de ser apenas o senhor autoritário e passou a se mostrar um homem amoroso. Ele a levou ao deserto ao amanhecer, ensinou-lhe a cavalgar sob o vento, mostrou-lhe os segredos de sua terra. À noite, em vez de exigências, havia conversas. Ele passou a lhe contar sobre sua solidão, sobre a dureza de governar e nunca ser visto como um humano. Sem se dar conta, Catarina começou a gostar da presença dele, do modo como ele a tratava, do desejo queimando nos seus olhos. Soube pelas duas mulheres que lhe prestavam ajuda quando precisava de alguma coisa, que o Sheik mandou embora as várias mulheres que ficavam no palácio à sua disposição. Isso é amor de verdade, senhora. O Sheik é muito apaixonado e isso nos deixa muito felizes. Depois disso, Catarina passou a observá-lo em silêncio. Pela primeira vez, percebeu o homem por trás do poder. Mais de um mês já havia passado de seu casamento com o Sheik. Rashid já havia perdido as esperanças de Catarina gostar dele. Mas, em matéria de amor, meus caros, tudo pode acontecer. Uma noite, Catarina teve um sonho erótico com o Sheik. No seu delírio noturno, sonhou que estava se entregando a ele. Ainda estava atordoada pelo devaneio quando o Sheik entrou em seu quarto pela manhã. Olhando-a cabisbaixo, disse: "Errei e paguei caro por isso." Ele mordeu os lábios. "Pensei que você me queria, que queria tudo que eu poderia te dar. Fui um tolo, mas agora está acabado. Não suporto mais te amar e ser rejeitado por você. Pode ir embora quando quiser. Adeus, Catarina." Ele saiu do quarto batendo a porta. Catarina permaneceu como que paralisada, olhando a porta fechada. As palavras fustigavam sua mente. Lágrimas ardentes lhe escorreram nos olhos e ela pestanejou cegamente, afastando o orgulho e a arrogância para que apenas o amor brotasse de seu coração. Ele me ama, ela pensou trêmula de paixão, e não posso deixar que se afaste de mim. Rashid! Ela abriu a porta e gritou. Rashid! Ele ouviu os seus gritos, mas não voltou. Rashid era um homem orgulhoso e não voltaria atrás. Era um soberano, um guerreiro, e tinha que agir assim. Ela o alcançou no fim do corredor. Saia daqui,
Rashid murmurou, tentando esconder os olhos molhados pelas lágrimas, pois não queria que ela visse a sua fragilidade. Fora daqui. Estou apaixonada por você, Catarina confessou num fio de voz. Um silêncio emocionado invadiu o corredor. Rashid a olhou, as lágrimas brilhando em seus olhos. Estou apaixonada por você, Catarina tornou a dizer. Porque não vai embora. Olhar as minhas lágrimas lhe dá prazer? Saber que estou apaixonada por você desde o início, a ponto de cometer loucuras, lhe satisfaz? Rashid, eu tinha medo, ela protestou rouca. Eu fui obrigada a ficar no palácio. De repente me casei com um homem que mal conhecia. Um homem que só demonstrava que queria me possuir. Um homem que demonstrava ser apenas cruel e insensível. Enquanto ela falava, conduzia-o de volta ao quarto. Quando entrou, Catarina trancou a porta com medo que ele fugisse. Subitamente, ela tirou a túnica que a cobria. Os seios firmes e cheios apontaram em direção ao sheik, convidando-o a alisá-los. Os olhos de Rashid, quando se fixaram neles, inebriaram de prazer. Você ainda me quer? Ela perguntou, cheia de sedução. Sim, Catarine, eu a quero. Não resistindo aos seus encantos, ele começou a acariciar os seios, deixando-a trêmula e excitada. Por favor, eu sou sua, possua-me agora, ela implorou com as pernas trêmulas. Você não quer fugir? Rashid sussurrou, com os lábios encostados nos dela, fazendo com que seu sangue ardesse por todo o seu corpo. Um leve tremor a invadiu e ela correspondeu às suas carícias apaixonadamente. Sua respiração se misturando à dele num calor sensual. Conforme o beijo se aprofundava, Catarine gemia de prazer. Possua-me agora, por favor, meu sheik, Catarina gemiu. Então, ele a possuiu por inteiro. Aşk boyadı beni kana, ne akilem ne divane. Gel gör beni, aşk neyledi, ne akilem ne divane. Gel gör beni, aşk neyledi, gel gör beni, aşk neyledi. Ya elima. Os dois se moveram alucinadamente. De repente, os gemidos se tornaram mais intensos e eles se entregaram ao êxtase profundo. Meses depois, Catarine caminhava pelo mesmo lago onde tudo começou. Rashid a abraçou e a imagem dos dois refletiu nas águas. Eu pensei que poderia conquistar você com poder, murmurou ele. Mas aprendi que só o amor é capaz de vencer. Catarine sorriu, encostando-se em seu peito. E é por isso que eu sou sua esposa, não por medo, mas porque te amo. As águas do oásis brilharam como espelhos de estrelas, testemunhando a paixão eterna da esposa virgem que tomou o coração do sheik.